Olá, vamos a mais um capítulo do nosso livro Espiral de Mudanças, do Luffy Gomes. O capítulo de hoje chama-se Data e Feito. Convenci-me de que o primeiro passo era fixar uma data. Determinei início de agosto. Mas esbarrei em um primeiro e importantíssimo problema. Eu não tinha dinheiro suficiente. Sim, a indenização recebida com a demissão não bastava. Eu poderia vender meu carro, juntar as economias do banco. Mesmo assim, não daria. Pelo menos foi a conclusão que tive depois de conversar com um agente de viagens. É tão caro, comentei com ele. Sim, Luffy, mas preste atenção. Esse valor cobre a escola, as passagens, além dos trâmites com documentos, vistos, etc. Você ainda precisa se programar para alimentação, moradia, transporte. Ele não parecia querer me desanimar, mas eu me sentia arrasado. Estudar fora era realmente caro, muito além de minhas possibilidades. Estava vendo meu plano em risco. Será que eu deveria mesmo acreditar quando me diziam que meu sonho era irreal? Que aquele não seria o meu destino? Muitos amigos tentavam me demover da ideia. Eu precisava acreditar em mim mesmo. Minha fé, afinal, não era inabalável. Foi assim que, fragilizado, marquei um almoço com Paulo, um jornalista respeitado e meu amigo. Que foi? Que cara é essa? Nada não, estou só fazendo uns cálculos mentais. Cálculos para quê? Para minha viagem. Preciso de uma boa quantia até agosto. Espera aí. Você ainda não desistiu dessa bobeira? Está mesmo disposto a isso? E eu que pensava que você iria me dizer que já tinha conseguido outro emprego? Claro que não desisti. Você parece que não me conhece. Luffy, você não precisa fazer isso, dizia Paulo. Como assim? Você não precisa fugir da cidade. Fugir eu? Juro que não estou entendendo. Nós achamos que ainda está traumatizado com a demissão. Você é talentoso, criativo. Se ficar aqui, o mercado vai absorvê-lo. Fique. Nós quem? Todos nós. Às vezes conversamos sobre você. Estamos preocupados. Chegamos até a fazer apostas para ver se iria ou não nessa viagem. Apostas? Você não pode estar falando sério. Era de brincadeira, claro, mas pensa na loucura que está querendo fazer. Você não tem mais 20 anos. Acorda. Seu tempo já passou. Está na hora de parar de sonhar e colocar os pés no chão, sabia? Eu agradeço sua atenção, Paulo, mas acho sinceramente que estamos enxergando essa situação de dois pontos de vista bem diferentes. Escute meu conselho, não saia da cidade, pois se sair, quando voltar, ninguém mais vai se lembrar de você. Vai procurar emprego e não vai conseguir, pois outras pessoas já terão tomado seu lugar. Paulo, você é uma das pessoas que mais respeito, mas não consigo ouvi-lo dessa vez. Não quero mais saber de trabalho. Aliás, o que quero é não precisar trabalhar nunca mais na vida. Como assim? Você deve ter ficado louco de vez. Quero e vou encontrar alguma coisa com a qual eu sinta tanto prazer e trabalhe com tanta naturalidade que jamais terei de procurar emprego novamente. Existe um talento que é só meu, individual, único.
e que deve ser encontrado. Imagina se eu quero sair de uma situação onde estava infeliz, desiludido, para voltar ao mesmo lugar, Paulo? Você não se lembra de como eu andava triste nos últimos tempos? Por favor, não me leve a mal. Digo isso porque me preocupo com você. Mas faço o que achar melhor. De qualquer forma, se mudar de opinião, não precisa ficar envergonhado de me procurar. Não foi só o Paulo. Muitos outros amigos tiveram a mesma atitude. Pareciam querer me salvar de um grande mal, como se meu sonho fosse uma loucura. Leandro, meu melhor amigo, foi o único que se opôs aos outros. Ele me dava conselhos e encorajamento, colocava fogo e me estimulava. Nada que eu não esperasse. Leandro sempre gostou de ver as pessoas realizando seus sonhos. Eu não iria desistir facilmente. Uma semana depois, eu estava de volta à agência de viagens. Conversava mais uma vez com Cláudio, o agente. Eu queria analisar as possibilidades de cursos e, principalmente, custos possíveis. Ele me falava dos valores impeditivos, sem nem saber que a cada palavra ele rasgava um pedacinho do meu sonho planejado com tanta esperança. Tocou o telefone e ele pediu licença para atender. Eu saí da mesa sob o pretexto de ir ao banheiro, que ficava no segundo andar da agência de viagens. Eu parei ao pé da escada em caracol e antes de iniciar a subida, pude observar outros atendentes ajudando seus clientes. Todos bem mais jovens do que eu, acompanhados dos pais, sem se preocuparem com custos e despesas, só sorrisos. Tive um sentimento profundo de tristeza. A cena daqueles jovens com seus pais ricos era como uma mensagem para mim. Era como se eu escutasse todos aqueles amigos dizendo: eu não disse que isso não é para você. Momentos assim são muito importantes em nossas jornadas pessoais. São como encruzilhadas. Um caminho que você está seguindo e que de repente lhe mostra duas direções a seguir. Eu estava lá, parado diante do primeiro degrau, vendo meu sonho desmoronando diante dos sorrisos de tantos outros. Se essa encruzilhada tinha aparecido na minha vida, eu era a pessoa que devia decidir o caminho a seguir. Se precisava decidir, se o que me esperava dependia de mim, eu sabia bem o que fazer. Fechei os olhos, respirei fundo e pedi ajuda. Sempre acreditei que há um time espiritual ao meu lado. Comecei a subir a escada meditando. Entreguei-me por completo ao divino, que certamente me guiaria para o melhor caminho. Imaginava que cada degrau vencido era um obstáculo ultrapassado. Eu precisava acreditar. Mentalizei uma situação positiva, pedia por uma luz, um sinal, qualquer coisa. Eu entrei no banheiro com o corpo vibrando, como se pudesse sentir toda essa energia de conexão. Permaneci ali em silêncio absoluto. Quando comecei a descer a escada, fiquei surpreso com o que vi. Apenas alguns poucos minutos tinham se passado, mas a cena parecia outra. Meu coração estava mais leve e senti uma alegria sincera pelos jovens que estavam prestes a viajar. Olhei para cada um deles e minha alma se alegrava, imaginando as aventuras que viveriam. Um sentimento puro, verdadeiro e lindo.
Quando voltei à mesa do agente, já mais calmo, ele ainda estava ao telefone. Eu o observava em silêncio, com a mente vazia, conectada ao presente. Não existia passado, não havia preocupação com o futuro. Eu estava ali inteiro, me sentindo completamente em sintonia com aquele instante e com aquela pessoa. Assim que ele desligou o telefone, falei por impulso. Já te contei sobre um projeto que tenho muita vontade de realizar? Eu nem pensava sobre as palavras que saíam da minha boca. Era algo natural. Eu não tinha projeto nenhum, mas continuei. Tenho uma proposta incrível de uma coluna online contando sobre a vida de estudantes brasileiros em intercâmbio no exterior. Adoraria aproveitar essa viagem para realizá-lo junto com você. Essa ideia é genial! Me traga esse projeto. Quem sabe não podemos fazer uma parceria? Está falando sério? Claro que sim! Acabamos de finalizar nosso novo site e quero ter algo inovador que cative a atenção dos meus clientes. Então se prepare, Cláudio, pois você vai adorar o projeto que criei. Me fale mais sobre ele. Agora eu não posso, me desculpe, preciso sair, pois tenho um compromisso importante. Amanhã nos falamos, combinado? Perfeito, aguardo você. Eu precisava sair dali imediatamente, pois ainda não tinha vislumbrado uma possibilidade real. Afinal, aquela conversa surgiu do nada. Foi uma inspiração de última hora. A luz que eu tanto pedi começava a se revelar, mas ainda não fazia ideia do que poderia apresentar. Fui correndo para casa. Minha mente voava e milhares de ideias estavam surgindo. Eu sentia que toda aquela energia criativa começava a me envolver. Fechei as janelas do quarto, tranquei a porta. Queria e precisava ficar sozinho. Sentei-me em frente ao computador, fechei os olhos e procurei acalmar a mente. Fiquei assim por um longo tempo. Quando despertei, já estava escurecendo. Olhava para o computador com uma enorme página em branco. Queria um projeto que fizesse minha viagem acontecer, mas que também me desse orgulho e propiciasse retorno aos outros envolvidos. Em silêncio, respirava calmamente. De repente, digitei a primeira palavra, que puxou a segunda. Como num impulso de inspiração, comecei a escrever como um louco. Parecia estar em transe. As palavras foram saindo, enquanto meus olhos se enchiam de lágrimas. Sentia uma forte e poderosa energia de realização. A madrugada já avançava quando finalizei o projeto. Na manhã seguinte, fui até a agência e apresentei minha criação ao Cláudio, com uma animação contagiante. Aqui está o que você sempre quis. Espere, preciso ler com calma, ele respondeu, pegando os papéis e se mostrando muito interessado. Eu não havia feito nenhuma proposta de retorno financeiro. Fiquei tão imerso nas ideias e no conceito que não pensei em como seria a negociação. Cláudio continuava concentrado na leitura enquanto eu orava em silêncio, pedindo para que o agente captasse toda a energia que havia sido escrita naqueles papéis. Luffy, preciso ser sincero com você. Coração disparou, respiração a mil, mas a fé inabalável. O projeto é incrível, maravilhoso e realmente tenho interesse em participar, mas não posso oferecer dinheiro. Se você gosta do que proponho, como se vê participando? Perguntei, acreditando que tudo daria certo. Bem, não posso oferecer muito e fico envergonhado.
Então sinta-se livre para recusar, disse ele timidamente. Não seja tolo, Cláudio, somos parceiros. Me diga o que tem em mente. Eu já estava nervoso com toda aquela história. Existe uma chance de estarmos juntos. Se você aceitar, posso dar as passagens e a escola em Londres como pagamento, assim como as despesas com o pedido de visto. Você só precisa se preocupar com a moradia. O que acha? Meu coração foi parar na boca. A emoção e a vontade de chorar cresciam exponencialmente. Ele estava me dando tudo aquilo que eu não teria possibilidade de comprar. Cláudio não sabia que eu estava sem dinheiro. Fez a proposta financeira como se fosse sua forma limitada de participar, sem saber que era do que mais precisava e que talvez fosse a única chance que eu tinha de continuar com meu sonho. Claro que sim, Cláudio. Se é assim que você pode. Por mim, estamos fechados. Fechados, vibrou ele. Mas tenho outra sugestão. Eu disse sem acreditar no que estava dizendo. O quê? Posso vender outro patrocínio para financiar esta coluna? Cláudio concordou e saí imediatamente de lá. Por dentro eu estava eufórico. Telefonei para uma conhecida que era diretora de marketing de uma grande empresa de telefonia. Na minha empolgação e deslumbramento, acabei explicando tudo a ela em menos de 5 minutos. E qual não foi minha surpresa quando ela disse que eles estavam precisando justamente estimular as chamadas telefônicas entre pais e filhos que moravam no exterior usando seus serviços. Por que não vem aqui mostrar o projeto para o diretor da companhia? Sugeriu ela entusiasmada. Fui recebido pelo diretor da empresa e por todo o time de marketing. Expliquei que iria morar em Londres e que escreveria de lá uma coluna online sobre as experiências de ser estudante vivendo num país diferente. Em minha coluna, daria informações úteis para quem planejava viajar. Faria entrevistas com estudantes e escreveria muitas histórias que só são possíveis de viver quando se tem a coragem de se jogar numa aventura como aquela. A companhia de telefonia se encaixaria perfeitamente naquele projeto, pois seria a forma de contato dos estudantes com seus familiares e amigos no Brasil. Luffy, ontem foi lançado nacionalmente um novo programa de chamadas internacionais. Você apareceu com o projeto certo no momento ideal. Com isso, seremos os primeiros do Brasil a oferecer uma ação para promover esse serviço, falou a diretora de marketing. Sincronias. Estava provado que existia uma força agindo para que tudo fluísse bem e em sintonia. As peças estavam se encaixando e eu sabia que precisava estar conectado àquela espiral positiva. O projeto foi aprovado imediatamente. Quanto aprendizado continha nesses últimos dias. Em um momento, todos duvidavam da viabilidade de meu sonho, menos eu. Enquanto tudo parecia me desacreditar, eu me conectava com o que mais acredito mover energias. E em menos de 3 dias, havia conseguido todo o financiamento necessário. Eu estava no caminho. E vamos ver como continua esse caminho amanhã, tá bom? Até lá!